Vai dar errado não, viu? Ô, vai fundo. Olá, bem-vindos ao Descendo Machado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o conteúdo. Falando aqui direto do isolamento, né? Forçado por conta da pandemia, vou comentar algumas questões, fazer um cenário amplo aqui para a gente refletir sobre alguns problemas e algumas coisas que estão aí no nosso horizonte e que surgiram, né? Foram piorados lá atrás, né? E muitas vezes as pessoas nem perceberam e hoje ficam aí com cara de ó, né? Nós vamos lá, né? Não vou fazer uma retrospectiva muito profunda, né? Mas enfim, vai ser o suficiente para entender. Vamos pegar aqui. Se a gente pegar o cenário a partir da reeleição da Dilma, né, 2014, ali o começo do segundo mandato. Né, muita gente é categórica, ela não conseguiu governar. Ela começou o mandato com um país, né, fragmentadíssimo, né, com o candidato derrotado, o Aécio, dizendo, anunciando que não ia deixar o governo governar, né, que não ia deixá-la governar, que iam boicotar as medidas do governo, né, então começou assim, né, e foi assim durante todo o período Dilma, né. A economia começou a congelar mais, né, já vinha com problemas, aí se intensificou essa paralisia da economia, com empresários tomando as redes sociais para dizer não, que tinha que derrubá-la primeiro, né, para depois a economia retomar, e que se as pessoas atendessem esse pedido de derrubar a Dilma, a economia se recuperaria em 2 meses. Tá? Nós tivemos empresário, inclusive um empresário que quis ser candidato a presidente, que disse isso abertamente, né, que seriam 2 meses para a economia decolar, né, depois de derrubar a presidente. Né? Então, assim, veja, no cenário, nós tínhamos problemas, sim, mas o que foi feito piorou o problema numa dimensão absurda e é isso que nós estamos sentindo agora. Né? Então, o Congresso, esse Congresso, que em grande parte as pessoas que estão lá hoje estavam nessa época, tá? Um congresso que era presidido na época pelo senhor Eduardo Cunha, né? O prisioneiro, né? Que está preso por corrupção. Né? Um congresso do qual o atual presidente e seus filhos faziam parte, por exemplo, né? E que votaram e aprovaram o quê? Tudo quanto foi medida e pacote para aumentar os gastos do governo naquela época. Aumentos para judiciário, enfim. Tudo foi, tudo foi aprovado, menos as medidas que o governo enviava para tentar controlar o cenário de crise, né, e da dificuldade das contas públicas. Nada foi aprovado sobre isso, eles não permitiram nada, né, tudo foi demonizado, né, e o Congresso sabotou literalmente essas medidas. O negócio foi tão feio, né, que até algumas lideranças, por exemplo, do PSDB, depois deram entrevistas dizendo que isso tinha sido um erro, né, que eles tinham acabado sabotando o país. Né? Então, enfim, criou-se um cenário catastrófico, vem toda aquela patifaria, né, da derrubada da presidente, coloca-se o vice que estava envolvido nesse movimento todo com o seu partido, que, né, rompe com o governo. Enfim, né? Qual foi a grande questão? O que vem daí? Aí vem as reformas trabalhistas, as reformas, né, do Estado. Congela-se os investimentos públicos, congelados, a PEC do apocalipse, como a gente chamou na época, né, assim, congelou os gastos públicos, impediu que se gastasse mais. Todo mundo avisou na época, todo mundo com o mínimo de cálculo avisou que isso era um erro, né? Mas foi aprovado pelo Congresso, pelo Senado, inclusive pelas pessoas que hoje estão na presidência. Né, inclusive, né, com apoio amplo desses setores. Os únicos que votaram contra essa PEC que congelou os gastos foram os partidos de esquerda. Todo o resto votou a favor. Né? Isso é consulta dados públicos. Vai lá olhar que você vai encontrar. Né? Então se congelou. Né? Ao mesmo tempo se aprovaram as reformas trabalhistas. A destruição dos direitos do trabalhador que está sendo aprofundada ainda hoje. Né? Qual que era a grande mágica que eles queriam dizer? Não, para retomar o investimento, né? Derrubou a presidente em 2016, então agora nós vamos fazer o quê? Vamos cortar os gastos do empresariado, vamos cortar, ele vai poder contratar mais barato, contratar flexível, o governo vai parar de gastar tanto, a gente não vai aumentar impostos, né? E o que vai acontecer? A mágica que eles imaginavam que ia acontecer era a seguinte: eles sabiam que os trabalhadores iam começar a ganhar menos, sabiam.
Tá? Não é verdade que não se imaginava que isso ia acontecer. Sabia. Você vai pagar menos, o trabalhador vai ganhar menos, é óbvio, né? Isso é evidente, né? Estou pagando menos, estou arrecadando, assim, é evidente. Você flexibilizou a lei trabalhista, né? Você vai pagar menos, né? Muito bem. Como é que eles iam compensar isso? Porque com menos gente, né, ganhando bem, né, com os trabalhadores ganhando cada vez pior, você tem que compensar o mercado de algum modo. Qual que era a promessa? Não, as pessoas, né, assim, a ideia que estava no ar, na verdade, era a seguinte: nós vamos contratar aqui um número maior de pessoas. Ou seja, a ideia era, não, vai ter mais gente trabalhando, ainda que ganhando menos, mas vai ter mais gente trabalhando e, portanto, isso vai compensar o mercado, vai ficar bom. Essa era a ideia. Aliás, essa é a ideia que surgiu no atual governo de dizer melhor ter emprego do que ter direitos. Não é isso que se falava o tempo inteiro? Para que direitos? O negócio é ter qualquer tipo de emprego. Essa ameaça, porque é uma ameaça, eu não vou te empregar se você tiver direitos. Tá? Qual foi o resultado prático? Não aumentou o número de empregos, porque não é assim que cria emprego. Ninguém contrata gente só porque está barato. Você contrata quando você precisa, quando a economia está andando, quando a economia está crescendo. Né? E a economia não vai crescer se não tiver gente consumindo. Se as pessoas estão ganhando cada vez menos, é essa bola de neve. Né? Então é inevitável. Tá? Algumas coisas que foram feitas, elas tinham toda a cara da catástrofe, toda a cara da tragédia, e as pessoas foram alegremente vendendo essa ideia absurda e tosca. Né? Você flexibilizou demais o trabalho, aí as pessoas foram obrigadas a fazer o quê? A trabalhar mais. Entendeu? Então o mesmo indivíduo, vamos imaginar a seguinte situação, é fácil. Se alguém ganhava, vamos pegar aqui, né, alguém que no padrões brasileiros é considerado, nossa, magnata. Alguém que ganha ali perto dos 3 mil reais ganhava anteriormente. Flexibilizou o seu trabalho, flexibilizou o seu emprego e aqueles 3 mil ele viu virar 2 mil, 1.500. Porque flexibilizou a contratação, tá? Cortou horas e o cara começou a ganhar menos. O que esse cara teve que fazer? Teve que começar a trabalhar cada vez mais para tentar voltar a chegar perto dos 3 que ele ganhava. Então não criou novas vagas no mercado, não criou coisa nenhuma. Você não movimentou a economia coisa nenhuma. Você não abriu novos espaços, você intensificou a exploração, os indivíduos tiveram que... As pessoas estão tendo que trabalhar cada vez mais para ganhar menos do que antes. Não tem como ir para frente a economia nesse cenário. Essa é uma catástrofe anunciada, desenhada, planejada e votada. Essa que é a grande verdade. Né? E o que a gente viu desde a eleição do novo governo foram cortes ideológicos. Cortes ideológicos do dinheiro público. Cortes em investimentos em universidades, em pesquisa, cortes na saúde, demissão de agentes de saúde e uma estagnação econômica imensa. Né? E aí, quando vem um cenário de pandemia, a gente não tem a estrutura mais montada para fazer isso, né? E nós estamos tendo sorte de ter bons profissionais trabalhando, né? Essa aqui é a grande verdade, porque em termos de recursos, esse governo continua na mesma ladainha que não vai dar certo. O mundo inteiro discutindo a necessidade de usar dinheiro público para o povo, para a população, de dar renda básica, de dar renda universal para a economia não paralisar. O que é que o governo está anunciando? Dinheiro público. Para quem? Para banco, para salvar banco e para os hospitais privados e planos de saúde investirem. E para o trabalhador? Então, nada. Veja, dinheiro público, dinheiro extra para eles investir, né? Para bancos, hospitais privados, para o setor privado. Nada anunciado de concreto para o SUS, a não ser dinheiro tirado de outros lugares, como o DPVAT, que eu comentei no último vídeo aqui. Para o trabalhador, qual que está anunciado? Mais saques do FGTS e cortes no salário. Uma falsa ampliação do Bolsa Família. Ajuda com cesta básica. É isso que está anunciado. Como é que isso vai mexer a economia? Como é que isso vai esquentar a economia? Como é que isso vai salvar o país? Se quem trabalha, quem consome, está recebendo nada. E eu vejo muita gente dizendo não, que tem que deixar, né, liberar o FGTS. Não,
O governo tem que criar recursos de outro lugar. FGTS para o trabalhador é importante para um outro cenário. Um cenário apocalíptico dele perder o emprego completamente, ficar na situação pior de todas. É esse o cenário do FGTS. Ficar soltando, né, FGTS agora, de picadinho, para a pessoa sacar, né, pode parecer bom, mas como a economia está estagnada e isso tem uma tendência a piorar, a hora que esse cara perder o emprego ele não tem FGTS mais. O que o governo deveria estar anunciando são pacotes de outro sentido, de outra dimensão. É outro tipo de dinheiro que ele tinha que estar liberando, e não o FGTS. É uma armadilha. É uma armadilha porque esse dinheiro já é do trabalhador e está lá guardado. Você pode questionar o quanto ele rende, tudo bem, ok, mas está lá guardado. Né? Então ele não está botando dinheiro extra. Entende? Para o banco ele está pondo dinheiro extra. Bilhões. Né? E o dólar, nesse meio do caminho, está lá torrando as nossas reservas. Torrando. As pessoas estão lá diariamente vendendo dólar para segurar essa cotação absurda que está a moeda. Absurda. Né? Quem está ganhando com isso? Quem está comprando dólar. E está comprando dólar caro. Quando ele for querer pegar isso de volta, ele não vai aceitar um dólar barato. Então nós estamos construindo, né, um cenário terrível, né? E a gente precisa parar com isso, precisa mudar de rumo urgentemente, porque está tudo errado. Não tem como isso dar certo. Não tem como. Né? As pessoas precisam parar de acreditar em bobagens, né, que elas escutam por aí, começar a ouvir as fontes com mais sanidade mental, né? Precisam começar a entender isso com mais clareza, porque nesse caminho, que é a continuação do caminho anterior, é a catástrofe. Né? Eu paro por aqui, né? Eu agradeço quem assistiu até o final. Não se esqueçam de curtir, né, o conteúdo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ajudar a compartilhar, divulgar as ideias. Até uma próxima.